Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós. Rogai por nós. A minha intenção é falar sobre a filosofia e modernismo. O que eu vou falar, né? Eu preparei aqui, procurando falar como a filosofia inicial foi se transformando até chegar no que nós somos hoje. Então, é um pouquinho difícil, eu não vou, obviamente, me aprofundar, não tem como fazer isso nesse tempo. Então, eu vou dar umas pinceladas e parar em alguns pontos. Se alguém tiver dúvida, fica à vontade para perguntar. Então, eu estou me baseando principalmente no livro A Religião do Concílio Vaticano II, do professor Orlando. E lá, ele começa falando, o primeiro assunto, como os medievais entendiam o conhecimento. E eles usavam muito o símbolo do tetraedro regular. Quem não leu o livro, leia, é muito divertido, inclusive. Muito divertido, cabe num livro de filosofia também. Então, o professor contando é extremamente bem interessante. Então, o tetraedro, para quem não conhece, parece uma pirâmide de 3 lados. Ela é a figura geométrica mais estável que existe, devido às características dela, onde o centro de gravidade fica a 1/3 da base. Mas os medievais escolheram isso aqui como símbolo do conhecimento perfeito, porque cada face dela representaria um dos temas de interesse do conhecimento humano, que são Deus, o mundo e eu. Você tendo esses 3 conhecimentos, eles formando a mesma figura, quando você chega no topo, você é capaz de contemplar, por assim dizer, as 3 faces, e você tem o total do conhecimento, você tem o conhecimento perfeito, sem separar nada. A modernidade, ela começa a separar esses assuntos. E aqui é interessante também, porque também tem muita ligação com a própria história da filosofia. Dizem os autores que, qual a intenção, por exemplo, de Aristóteles? Era unir todo o conhecimento, e todo esse conhecimento chamar de filosofia. Por isso a gente vê livro lá de poética, política, ética, biologia, e depois a metafísica. E o que é metafísica? Era todo o resto que não estava aqui. É o que ia além da física. Então, vamos dar uma pincelada aqui, só para relembrar, como surge a filosofia. A filosofia, historicamente, a gente diz que ela surge na Grécia com os pré-socráticos, mas assim, de forma bem básica, ainda muito misturada com o mito. Então, propriamente, filosofia mesmo, não é à toa que a filosofia é dividida em pré-socráticos e pós-socráticos, a gente tem com Sócrates. E o Sócrates, uma das características bem interessantes, bem marcantes dele, é que ele é o primeiro filósofo que ensina a filosofar. Ele tem um método de filosofia, a qual ele dá o nome de maiêutica. E como funciona isso? Para quem não lembra, é o trabalho do parteiro. Ele quer tirar a verdade do outro. Então, o método dele, ele vai, por perguntas, tirando a verdade do outro. Por exemplo, ele encontra na rua um general do exército. E ele pergunta para ele, ele é um general, ele deve saber o que é coragem. E ele pergunta para o general, o que é coragem? E o general, por exemplo, responde, coragem é nunca recuar nas batalhas. Tá, mas e quando um general recua por uma questão de estratégia? Então, aí o general, não, tem razão, então não é bem isso. Então, por perguntas, dado uma questão, ele ia aperfeiçoando até chegar no que? Na verdade. Então, outra coisa marcante do Sócrates, e daí para frente, né, é que eles buscavam a verdade. Então, a partir da maiêutica, a busca da verdade.
Como discípulo mais importante, o Sócrates tem o Platão, que aperfeiçoa, e para quem não lembra, o Sócrates nunca escreveu nada, tudo que nós conhecemos do Sócrates, nós conhecemos a partir dos discípulos dele, e o Platão aperfeiçoa a maiêutica e dá o nome dela de dialética. Aí é muito parecido, só que aí a busca da verdade se dá por meio de diálogos, que podem ser com outros, onde eles têm vamos dizer, uma tese, e depois eles vão discutindo aquela tese para se chegar também na verdade. Bem parecido com a maiêutica. Isso pode ser do filósofo com outros, um diálogo propriamente dito, mas também pode ser um diálogo interno. Ele propõe algo e começa a discutir sobre aquilo para conseguir aperfeiçoar aquilo que ele colocou inicialmente, aquela tese inicial, para poder chegar na verdade. E depois nós temos Aristóteles, que aperfeiçoa. Aristóteles que diz, né? Eu esqueci aqui do Platão, né? Voltando um pouquinho. O Platão, ele diz que a virtude principal de um filósofo é admirar-se. Então, o que um filósofo tem em primeiro lugar? Admirar-se. Não é aquela pessoa que olha tudo e está tudo bem, tudo normal. Não, ele fala, olha, que interessante isso, olha, por que é assim? Também outra questão que questiona. Por que isso é assim e não assado? Então, o admirar-se é a virtude principal do filósofo para o Platão. Isso vou comentar depois. E depois, como discípulo do Platão, nós temos o Aristóteles, que aperfeiçoa também a dialética. Ele diz, eu sou amigo de Platão, mas mais amigo da verdade. Platão tinha toda uma questão daquele mundo das ideias que o Aristóteles não concordava, mas ele aperfeiçoou o método, e que é a lógica que nós conhecemos. Ele não é propriamente o inventor da lógica, porque o próprio Platão, no método dele, ele usava a lógica, mas ele que sistematiza de uma maneira mais precisa, usando os silogismos. Ele tem a lei dos silogismos, onde a partir de premissas eu ligo ideia com ideia e chego em uma conclusão. Então, a partir de várias ideias, com ligações entre elas, eu consigo chegar na verdade. Isso aqui na filosofia antiga, né? A gente vai passar depois pela Patrícia, que vai usar bastante Platão, vai usar bastante Aristóteles. Platão sempre foi bastante usado, mas a parte mais marcante, sem dúvida, é a Idade Média, a escolástica, onde nós temos um novo aperfeiçoamento do Aristóteles, e aqui não dá para falar de Idade Média, não dá para falar de escolástica, sem falar de São Tomás de Aquino. E onde tem a disputa. E aqui tem até uma frase do Borges que eu falei na última aula, e repito aqui porque é bem marcante. E o Borges, que não era católico, né? Então ele falando da Idade Média, dessa Idade Média tão caluniada e complexa, que nos deu a arquitetura gótica, as sagas da Islândia e a filosofia escolástica, em que tudo é discutido. E realmente, na escolástica tudo é discutido. Não é uma coisa simplesmente, é assim, aceita e pronto. Se você pegar mesmo a Suma, você vai ver lá que não tem outro autor que apresente mais objeções contra a existência de Deus do que São Tomás. Não existe. E isso é uma característica da escolástica. Essa disputa, ela tem uma tese, ela vai aperfeiçoando essa tese a partir de outras questões, inclusive questões contrárias, para colocar de forma mais perfeita, para destacar, para dar um contraste mais perfeito na tese que ele colocou inicialmente. Por exemplo, Deus existe. Parece que Deus não existe por causa disso, disso e daquilo. E depois ele vai concluir, vai refutar todas as teses que ele colocou contrárias e vai concluir, Deus existe. Então fica uma coisa muito bem feita, muito precisa,
que depois qualquer inimigo da igreja vai dizer, eu não tenho mais o que falar, o que eu pensava já está refutado. Então essa é a Idade Média. Ainda na Idade Média, nós temos o Duns Scoto. Vai morrer São Tomás, vai morrer São Boaventura, e o Duns Scoto vai continuar o trabalho, só que vai colocar lá já as sementes da modernidade. E aqui, essas palavras não são minhas, são de Bento XVI, na aula que ele deu em Regensburg, em 2006, onde ele acusava Duns Scoto de ser a semente de todo o mal na filosofia. Porque Duns Scoto, ele vai colocar uma questão da arbitrariedade de Deus. Por exemplo, Deus poderia ter criado um mundo diferente do que ele criou? Se ele quisesse, os 10 mandamentos, eles poderiam ser totalmente ao contrário do que são. Ao invés de dizer não matar, ele poderia dizer matar. Ele fez esse mundo, vai concluir, né, Duns Scoto, ele fez esse mundo assim porque ele quis, não porque tem uma ligação com ele. Segundo ele, o mundo é tão diferente de Deus, e Deus é tão transcendente, que não tem ligação Deus e mundo. O mundo não é parecido com Deus, para Duns Scoto. Ele fez esse mundo assim porque ele quis. Então ele acentua muito essa questão da transcendência e diversidade de Deus, de tal forma que ele mesmo conclui, vendo o mundo, eu não posso chegar a conclusão nenhuma sobre Deus. No máximo, dizer que Deus existe, mas assim, de uma forma que a gente diria teísta. Deus fez e abandonou, no máximo, segundo o próprio Duns Scoto. E ele coloca a vontade acima do intelecto. Então, no voluntarismo dele. Eu me coloco na frente de um objeto. Eu vou tentar entender o objeto. Mas, segundo ele, a vontade é mais importante. Eu quero entender e quero entender de certa forma. Então, a vontade acaba sendo, na ideia dele, né, anterior ao intelecto. Não o intelecto que vem e põe, mas o intelecto que vem e abstrai a ideia daqui. Mas a minha vontade que antes do intelecto ela quer isso aqui. Isso, obviamente, está errado. Voluntarismo. Então, essas questões do voluntarismo, da arbitrariedade de Deus, o mundo é totalmente diferente de Deus, vão dar nele mesmo origem a dois ramos. Dele vão sair o Mestre Eckhart e o Guilherme de Ockham, que vai sair o nominalismo e o misticismo gnóstico, já aqui na Idade Média. Que os dois se amam e se odeiam, né? Inclusive, durante os processos de Eckhart e Ockham, foi como testemunha de acusação no julgamento do outro. São como diabos, né? Imaginar que os diabos são amigos do inferno é bobagem, né? Se o diabo dá as costas, leva uma chifrada do outro. E, em seguida, aqui tem todo um processo que, se eu simplesmente falar um processo filosófico, vai ficar faltando coisa, porque quem está falando do humanismo. Então, alguns diriam, mas o humanismo não tem filosofia. E, ao pé da letra, é verdade, mas a própria falta de filosofia dele é uma filosofia. E aqui com o Duns Scoto e depois com o próprio Dante e o grupo dele, que são pré-humanistas. Inclusive o Petrarca, menino, conheceu o Dante no encontro que eles tiveram, o pai do Petrarca com o Dante. Então, o grande poeta aqui do humanismo é, sem dúvida, o Petrarca. E aqui vai ter todo um processo que vai ajudar essa destruição. Aqui vai ter o humanismo,
A gente vai ter o cativeiro de Avignon, vai ter o cisma do Ocidente. Então, vai ser uma época extremamente conturbada, uma época extremamente complicada. Deixa eu ver. E o humanismo, o que o homem se coloca? O homem se coloca como centro de tudo, ele tira Deus do centro e se coloca. Então, se colocando no centro, agora nós temos uma roda, que não tem mais o centro no meio, mas tem o centro em algum outro lugar diferente do meio. Então ela fica excêntrica, ela fica tombando, não funciona mais direito, o mundo não funciona mais como deveria. Alguns autores vão colocar que foi nessa época que se inventou a história. E isso eu já vi várias vezes. E essa frase até me espantou, mas como assim? Inventou-se a história nessa época? E Heródoto, e todos os gregos, e todos os outros historiadores, Flávio Joséfo. Aí depois eles explicam o que ele entende por história. O homem produz a sua história. Eu quero fazer a minha história. Eu não aceito não ser o protagonista. Eu sou aquele que escreve. Eu sou o artista, eu sou o escritor, eu que mando aqui. Assim se coloca o humanista na história. Ele quer que seja feita a vontade dele, não mais seja a vontade de Deus. A felicidade dele não está mais em fazer a vontade de Deus, a felicidade dele só está em fazer a própria vontade. Ele poderia dizer muito bem, junto com Lúcifer, não servirei. Se não for feita a minha vontade, nada feito. O homem humanista, ele quer ser o alfa e o ômega. Tudo tem que ser feito para ele e tudo tem que tender para ele. Não à toa um bom representante, e aqui parece exagerado, mas não é o próprio Lúcifer. Lúcifer representaria bem um humanista. Não servirei, e ele quer fazer a vontade dele, exatamente como os humanistas fizeram. Então, será que eles querem fazer a vontade de quem mais, né? Eles declararam que ele não é de Deus. Logo, e o humanismo foi então, ele se colocando como alfa e ômega, obviamente isso é uma clara idolatria, e foi a idolatria triunfante do Renascimento. E no Renascimento, como vocês devem lembrar, nós tivemos bastante figuras interessantes. O Marcílio Ficino foi aquele que pode ser chamado o mistagogo, aquele que fez a iniciação dos outros nesses mistérios do humanismo, que teve a volta para o paganismo, deixando tudo o que se escreveu, tudo que foi desenvolvido, que a gente viu. Sócrates fez a maiêutica, foi aperfeiçoado por Platão, foi aperfeiçoado por Aristóteles, foi aperfeiçoado na Idade Média. Não, esquece tudo e volta para trás, joga tudo no lixo. O que não interessa mais o que foi feito. Vamos fazer tudo novo. Vamos voltar para o paganismo. Então, é até interessante, né? Vamos fazer tudo novo e vamos voltar. É propriamente a contradição. Se você abandona quem veio antes de você, você acaba voltando bem para trás. Foi o que eles fizeram, voltando para o paganismo. Aqui, Leonardo, Michelangelo, Rafael são como os profetas que seguiam aquilo e faziam com que os outros, dando exemplo, fizessem também igual a eles. Nas obras dele nós temos várias questões mostrando as questões humanistas, aqui não cabe nessa aula, mas vários símbolos mostrando essa doutrina gnóstica. O Lutero é certamente o teólogo do Renascimento, e Descartes, o filósofo.
E voltando de novo, né, pegando, como a gente estava falando das características de cada uma, a característica marcante do Descartes é a dúvida. O que Descartes fez? Primeiro, ele duvida de tudo. Falando, mas como é que eu posso ter certeza das coisas? Como é que eu posso ter certeza que esse copo está aqui? Da água, do que eu estou vendo, do que eu estou pensando. A questão é, como que eu faço para se chegar em uma tese que eu tenha certeza, uma tese que se torne clara, uma evidência claríssima, certíssima. Porque, obviamente, alguém que coloca já a dúvida como o método, não vai ter mais certeza. Se desde de Sócrates, ele buscava a verdade. O que é coragem? O Platão buscando nos diálogos, Aristóteles fazendo ligações com ideias, e na Idade Média fazendo as disputas, sempre chegando, sempre com uma tese inicial e tentando aperfeiçoá-la. O Descartes não. O Descartes não tem uma tese inicial, ele tem a dúvida no início. E com essa dúvida, ele duvida de tudo, tudo mesmo. Que, por exemplo, até de coisas que seriam consideradas mais certas. Por exemplo, 2 mais 2 igual a 4. Não, diz Descartes. Como é que eu sei se não há um espírito maligno que me influencia a achar que 2 mais 2 é igual a 4? Como eu posso ter certeza de que não é isso que está acontecendo? Como que eu sei que... porque os sentidos nos enganam. Como que eu sei que essa toalha é realmente escura e o copo é claro? Será que eu não vejo invertido? Então a dúvida dele é total. Então ele vai colocando tudo em dúvida até chegar no ponto que ele diz: a única certeza que eu tenho é dessa coisa que duvida, que ele chama de res cogitans. Essa coisa duvidante, essa coisa cogitante, pensante. E essa coisa ele chama de eu. Essa coisa pensante se torna o eu de Descartes. Aí vem aquela famosa frase dele, né? Penso, logo existo. E ele escreveu em latim. Cogito ergo sum. Que até seria melhor, penso, logo sou. Alguns vão dizer, essa frase significa, toda pessoa é um silogismo, que significa, todo ser que pensa, existe. Eu penso, logo existo. Que dessa forma já tinha sido colocada por Santo Agostinho. Isso aqui, não foi isso que ele colocou, essa construção, Santo Agostinho já tinha dito. Dessa forma, como eu falei. Todo ser que existe, todo ser que pensa, existe. Eu penso, logo eu existo. E ele mesmo fala, eu não sou um plagiador, não foi isso que eu quis dizer. Eu tirei a primeira premissa de propósito. Penso, logo existo. É um silogismo de duas frases, né? Um silogismo manco. Então não quer dizer exatamente a mesma coisa. Eu pensando, logo eu me torno. O pensar vem antes do ser. Então eu penso e eu faço a coisa. Em primeiro momento, ele mesmo. E depois, diz ele, né? Então a primeira certeza que ele tem agora, né? Depois de toda essa questão de dúvidas que ele se coloca, é o eu. Então, eu existo. E eu sou o quê? Eu sou essa coisa que pensa. O que mais existe? Aí ele usa um argumento, inclusive errado, para fazer a prova da existência de Deus. Ele usa a prova da existência de Deus ontológica. Não sei se vocês conhecem aquela questão do... eu tenho ideia de um ser perfeito. A ideia de ser perfeito exige a existência. Então, se eu tenho essa ideia de ser perfeito, e essa ideia exige existência, logo ele tem que existir. Logo Deus existe. Então ele usa desse argumento
para dizer que o próximo que existe, depois do eu, o próximo é Deus. E se Deus existe e é perfeito, Ele não vai me enganar. Então, existe alguma coisa depois de mim. Existe, então, o mundo, ou o outro. Então, são três que ele pensa e coloca uma certeza, por assim dizer. O eu, Deus e o mundo. O que faz parte do mundo? Tudo aquilo que não... Tirando aquela coisa pensante dele e Deus, tudo o resto é mundo, inclusive o corpo. O corpo dele não está no eu. Então ele faz uma clara separação aqui da mente, dessa coisa pensante dele, e do corpo. E aqui se tornam esses três que surgem após o pensamento dele, que é o eu, Deus e o mundo. Do conhecer, então, nasce essas coisas. E quem coloca isso é a própria Hannah Arendt, coloca que é dessa forma. E outros autores também concordam que esse seria o sentido que ele quer dar. E lembra que ele mesmo se colocou contra a maneira da interpretação conforme Santo Agostinho, que seria a forma correta. Eu penso, então, por pensar, eu sei que eu existo. Não era isso. Junto aqui com o Descartes, está ficando muito... Nós temos toda a questão do empirismo inglês. Enquanto o Descartes, ele faz... percebam, o que vocês diriam? O Descartes, fazendo todo esse movimento, ele é místico ou racionalista? Vamos dizer que ele é racionalista hoje em dia. Fala, você é muito cartesiano, para dizer racionalista. Mas aqui não tem nada de racionalismo. É muito mais místico do que racionalista. Mas ele acaba juntando essas duas pontas, pelo menos em um momento, ele faz um pequeno curto-circuito aqui. Ele junta o racionalismo, porque a minha razão foi capaz de montar tudo isso aqui. E ele também tem essa questão do... e tudo ele coloca lá, que tudo o homem já tem algumas coisas que são pré-definidas na alma dele. Algumas coisas inatas. Então ele tem as duas pontas, tanto racionalista quanto místico. E racionalismo no sentido de que a razão pode dominar tudo. O empirismo já vai na outra ponta, vai na ponta mais do nominalismo, falando aqui, eu não vou entrar em cada um, né? Aqui a gente está falando do Bacon, Locke, Berkeley, Hume. Eles já pegam e eles separam a questão por exemplo, eu me coloco diante do copo. Que coisa é o copo? Então eu tenho o pensante, o pensado e o pensamento, a ideia. Os empiristas, eles fazem uma desagregação disso aqui. Eles separam tudo isso aqui. Eles falam, o pensamento não existe. O pensamento é só um enunciado. Então, o pensamento é só um enunciado que não tem valor nenhum. O Berkeley diz que vai provar. Quer ver? Aqui, palavras do Berkeley. Pensem, por exemplo, num triângulo. Quando eu pedir para vocês pensarem num triângulo, vocês não vão pensar na ideia de triângulo. Vocês vão pensar em um triângulo, por exemplo, um triângulo retângulo, um triângulo isósceles, um triângulo de qualquer tipo. Um concreto. Então ele vai dizer, por quê? Porque não existe o triângulo ideia. Isso aqui é totalmente falso. Então eles vão negar totalmente essa questão. A ideia para eles vai ser só um enunciado vazio. E só vai existir, na verdade, o indivíduo. Que eu só consigo chegar a partir da experiência. E aqui vale a advertência, né? Porque muitas vezes se fala, se coloca muito o empirismo como se fosse
ele fez experiência, ele é científico, ele rolou a bolinha na rampa para ver qual a velocidade dela. Não, não é nada disso. Principalmente na Idade Média, nessa época aqui, principalmente quando se falava em experiência, tinha uma questão muito clara que era, a experiência não era experiência científica, a experiência, na grande maioria das vezes, era alquimia. Então, quando vocês verem um medieval falando mal da experiência, ele não está falando mal da ciência, ele está falando mal da alquimia. A experiência que não tem nada de científica. E todos esses daqui, todos não sei, mas boa parte, eles faziam realmente magia. Aqui o próprio Descartes, depois o Newton e vários outros aí famosos pela ciência, são muito místicos e ligados à alquimia. Manuel Garcia Morente, definindo o empirismo, ele diz que o empirismo é o maior esforço que se conhece na história do pensamento humano para reduzir o pensamento à pura vivência. Aqui ele tem um pouquinho de bergsonismo, então ele usa vivência aqui, mas como se fosse a experiência. O Hume, por exemplo, vai negar a causa e efeito. Vai dizer, a gente não pode dizer, o sol nasceu hoje, o sol nasceu ontem, nasceu antes de ontem. Isso é um hábito, é muito provável que se repita. É certeza que vai repetir? Não. É um hábito, tem grande chance de se repetir, porque é um hábito, é alguma coisa que se repete, mas não tenho certeza se vai se repetir. O Hume, ele nega a causa e efeito, ele nega o eu, ele nega Deus, ele nega o mundo. Nada disso pode ser provado pela experiência, nada disso existe. Então o empirismo vai bem longe nisso aqui. Depois do Kant, aqui eu estou dando uns saltos aqui, mas a gente tem, depois do Kant, depois do Descartes e dos empiristas, um outro grande filósofo que tem muita influência no modernismo, sem dúvida, é o Kant. Eu já vi até autores dizerem que o Kant é o São Tomás do modernismo. Tamanha a importância dele. O Kant, aqui a mãe dele era petista, ele vivia na Prússia, ele nunca saiu da cidade dele, ele sempre viveu lá. Dizem que ele era uma pessoa extremamente quadradinha, fazia tudo sempre no mesmo horário. Sabe aquelas pessoas fazem sempre no mesmo horário, sai de casa às 9h01 todo dia. Não sei a hora que ele saía, mas dizem que os vizinhos arrumavam o relógio a partir do momento que ele saía de casa. Fala, o Kant saiu, agora são tantas horas. Então, ele tinha bastante influência dos petistas, a própria mãe dele era petista. Os petistas são uma seita romântica. Ele também leu muitos empiristas e o Descartes. Então ele tinha muita influência do cartesianismo, esse cogito místico, e tinha intenção de unir os dois, tanto o empirismo quanto o cartesianismo. Fala tanto a razão, está errado que a razão pode tudo, está errado que só a experiência que é possível. Vamos unir os dois. Então ele coloca a questão das coisas falando sobre nômeno e fenômeno. A coisa em si seria o nômeno. E a maneira como que ela se apresenta para mim é o fenômeno. Então, por exemplo, eu vejo a água sendo colocada no copo. O que é água e o que é copo, isso é o nômeno. O que eu estou vendo, o cheiro, a cor, o sabor, isso é a maneira como que ela se apresenta, é o fenômeno. Segundo Kant, a única coisa que eu consigo entender é o fenômeno. Eu não sou capaz de dizer o que é a coisa em si. O que é copo, eu não sei. Como o copo se apresenta para mim, eu sei dizer. Eu vejo vidro, eu vejo transparente, eu vejo de tal tamanho.
Isso são o fenômeno. E ele coloca aqui essa questão dos juízos que nós podemos fazer sobre as coisas, né? Por exemplo, juízo, a mesa a toalha é preta. Segundo ele, eu tenho dois tipos de juízo. Eu tenho o juízo analítico e o juízo sintético. O juízo analítico é aquele que não acrescenta nada à coisa. Ele é tautológico. Ele, por exemplo, a bola é redonda. É óbvio que a bola é redonda. A água é molhada. Isso. Então, esse seria o juízo analógico. Ele está na coisa, ele faz parte da coisa e não acrescenta nada quando eu digo isso. O juízo sintético é aquilo que eu coloco na coisa. Então, por exemplo, o fulano está triste. É uma coisa que eu estou colocando nele. Eu percebo, tenho essa percepção e coloco isso, o fulano está triste. Aqui no caso, ele separa em dois, né, os juízos sintéticos. É o juízo puramente sintético, que é esse caso, por exemplo, o fulano está triste. E o juízo sintético a priori seria algo que depende, faz parte da coisa, mas não está totalmente explícito. Por exemplo, todo ser contingente tem uma causa. A galinha veio do ovo, o ovo veio da galinha. Então, é óbvio também, mas isso ele coloca como um juízo a priori. E aqui ele vai dizer que isso aqui está em mim, eu coloco a forma na coisa. Deixa eu ver o que eu coloquei. Por isso ele diz que ele faz uma revolução copernicana. Em que sentido? Lembrando do Copérnico, né? Que o exemplo também é bem mentiroso, né? Antes de Copérnico, o medieval considerava que a Terra era o centro do universo. Copérnico coloca o Sol como centro do sistema. Então ele troca o centro. Não é mais o Sol que gira em torno da Terra, mas a Terra que gira em torno do Sol. Copérnico colocou isso, inclusive, por questões religiosas. Não foi simplesmente algo astronômico. Foi baseado lá no Hermes Trismegisto. E quando o medieval fala que a Terra fica no centro do universo, ele não está pensando, obviamente, não está pensando no centro geográfico do universo. A gente pode falar, sim, que a Terra é o centro do universo, e posso falar, sim, que Roma é o centro do mundo. Não sei se percebem a diferença, né? A Terra é o centro do universo. Deus colocou aqui o resumo de toda a criação. Um ser que tem em si elementos minerais, animais e espirituais, o homem. Nós somos um resumo de toda a criação. Nós somos, por assim dizer, o centro da criação. E a Terra pode ser entendida como centro do universo por causa disso. Exatamente, é análogo. Não como ele quer entender o centro geográfico ali perfeito, medido com compasso. Exatamente. E só por curiosidade, mesmo nas questões astrológicas, ainda se estuda o Sol girando em torno da Terra em várias questões, porque é mais fácil. Mas aí é outra questão. Porque nem o Sol gira, é tudo uma bagunça, na verdade. Não uma bagunça controlada, óbvio, mas que parece. Então, o que eu coloquei aqui? Tá. Então ele faz essa revolução copernicana colocando, o que ele faz, né? Ele coloca, enquanto antigamente, na filosofia correta, eu vi o objeto
abstraía dele a ideia, e agora eu tenho uma ideia que corresponde ao objeto, ele inverte a coisa. Ele faz com que não o objeto fique no centro, mas o sujeito fique no centro e o objeto transite em volta do sujeito. Então, não sou eu que percebo isso e digo, o copo é isso. Não, eu vou dizer o que é o copo. Exato. Isso, a ideia... Isso, a ideia de copo está em mim e ela, eu só apliquei. Alguns até explicam, dão outras questões, falam, eu quero os... isso é uma cadeira, óbvio que é uma cadeira, é objetivo. Como que um kantiano diz? O kantiano vai dizer, não, se alguém colocar na cabeça e sair por aí dizendo que é um chapéu, porque ele quer que seja um chapéu e sair na rua assim, ele aplicou uma outra forma e disse que é um chapéu. Então tem umas loucuras assim também. E pensando nisso, ele vai dizer que, e ele continua, né, dizendo que o que eu percebo é sempre o fenômeno. E a ciência só pode ser baseada no fenômeno, nunca no que a coisa é. Então, qualquer ciência que se baseie no que a coisa é uma ciência falsa, uma ciência ilusória. Ele mata aqui totalmente a metafísica. Porque a metafísica é exatamente a ciência que estuda o ser enquanto ser. O que é um copo? Que coisa é Deus? O que é uma mesa? O que é uma mesa? O que é Deus? O que é um copo? Segundo Kant, não dá para ser respondido. Não dá para ser respondido porque, não que ele não exista, é que eu não alcanço. Ele está de uma forma tão inalcançável que eu não sei dizer o que é a mesa, o que é Deus, o que é o copo. Ele, né? Eu não. Ele quase iguala tudo aqui. Esse ser inalcançável é uma divindade. A divindade do Kant é esse númeno, que inclusive era o nome, era o termo usado até pelos gregos, quando eles se referiam aos numens, né, aos deuses. É próximo, nome, né, a palavra nome, numen, né? Só que um nome que traz em si a essência da coisa. Por isso os gregos, eles não falavam o nome de alguns deuses, por exemplo, Hades. Porque dizer o nome Hades era trazer a presença de Hades até aqui. E Hades era o rei do inferno, né? Eles não queriam isso. Então eles colocavam apelidos. Por exemplo, Hades eles não chamavam de Hades, eles chamavam de Plutão, que era o rico. Eles davam um apelido para poder nomear sem trazer a presença dele. Então inclusive é o mesmo nome, né? Esse númeno, numen, essa divindade, essa coisa, esse nome carregado de essência, que só de ser dito poderia trazer a presença. Em seguida é ali, né, na mesma época. Nós temos aqui eu não vou entrar aqui em detalhes também, né? Nós temos enquanto Kant é considerado um iluminista, racional, é um pouco forçado, né? Mas é racional, e outros também junto dele, enciclopedistas, tendentes à razão, outros são os místicos. Os dois usavam o mesmo nome, que às vezes em tradução aparece como iluministas e iluminados, mas a ideia é a mesma. Então os iluminados da Baviera, por exemplo, a mesma ideia, né, de trazer essa luz, né? E eram místicos. Aqui vai ter o romantismo alemão. E o interessante é que, quando a gente vai falar de romantismo
e gnose, ele é muito intercambiável. Eu posso dizer, se eu for dar definição de gnose, é o conhecimento do incognoscível. Definição de romantismo, cabe a mesma definição. Conhecimento do incognoscível. Então, são termos muito, muito próximos, muito intercambiáveis. Eu posso usar como sinônimos romantismo e gnose. E para os iluminados, essa área mais mística, que vão falar dessa gnose, eles falam da queda da divindade no mundo, e essa queda como um mal necessário. A divindade precisava se autoconhecer. Então, para isso, ele cai, passa por toda essa evolução, para passar por esse autoconhecimento, para que pudesse surgir na outra ponta, voltar depois à divindade, como algo maior, em uma oitava acima, para que tudo comece de novo. E assim isso se repetiria eternamente. Sempre a divindade caindo, subindo novamente, voltando à divindade, se conhecendo melhor e todo o processo se repetiria. Aqui vão ter muitas ideias também milenaristas. Aqui vai a ideia das 3 igrejas, vão ser muito faladas nessa época, que é a igreja de Pedro, a igreja de Paulo, e a terceira igreja, a igreja de João, de São João, que seria a igreja do amor, que é a ideia de Joaquim de Flora, Joaquim de Fiore. Que a última seria o milenarismo, onde teria um reino de Deus na terra. Isso aqui é muito, muito falado por eles. Deixa eu ver se estou pulando alguma coisa. Aqui, continuando a nossa saga aqui dos filósofos, um filósofo que também foi extremamente importante por influência no romantismo, foi o Bergson. Para quem todo conhecimento para o Bergson é inefável. Então, palavras dele. Desde que falamos, mentimos. Então, uma ideia dele que é muito marcada, e que se usa até hoje, é a ideia da vivência, que eu comentei, que o autor também usava. A vivência como uma experiência é necessário para ter o verdadeiro conhecimento. Eu não tenho conhecimento a partir da razão, eu tenho o conhecimento a partir da intuição. Isso se daria a partir dessa vivência. Com essa vivência, a pessoa teria uma espécie de flash que daria a ela o conhecimento. Ele dá aqui um exemplo. Ele até fala, né? A razão petrifica, né? A razão, ela coloca as coisas e a pessoa tem a impressão que as coisas são imutáveis. Porque ela coloca em ideias, dogmas. Então, isso aqui estaria errado, né? A razão coloca as coisas de forma errada, coloca fixo demais. Teria que ter a vivência. Aí ele dá o exemplo de Paris. Uma pessoa que conhece Paris. Você quer conhecer Paris, como você pode fazer? Eu posso pegar livros de história, fotos, mapas, estudar durante muito tempo e absorver muita coisa, muito material sobre Paris. Sei onde aconteceu tal coisa, sei as ruas, onde ficam as padarias, onde fica a catedral. Estudei aqui, conheço Paris inteira. Diz ele, uma pessoa que passa 10 minutos passeando pela cidade tem a vivência, que é o verdadeiro conhecimento. Então esse é o exemplo que ele dá para mostrar a diferença entre a vivência e o conhecimento racional. Que para ele o conhecimento racional é falso.
Ainda o Bergson, os autores falam que, propriamente, o Bergson não tem discípulos. Porque imagina, como é que uma pessoa que diz, desde que falamos, mentimos, e que o importante é a vivência, não dá para ter propriamente discípulo, né? Ele tem algumas pessoas que conhecem ele, seguem alguma coisa dele, mas não são discípulos dele propriamente. Não dá para ser discípulo do Bergson por causa disso, pela própria a maneira como ele coloca. E falando, agora a gente está chegando ali, né? Na filosofia do modernismo mesmo. E talvez seja a filosofia que mais influenciou o Concílio Vaticano II. A fenomenologia, aí vai ficando até chato, né? Porque vai repetindo. De novo o fenômeno, eu não vi isso em algum lugar, mas de novo. Então, a fenomenologia é a filosofia que mais influenciou o Vaticano II. Ela foi fundada aqui pelo, Russell. Não sei. Russell, talvez. E os grandes peritos do Vaticano II eram estudiosos da fenomenologia. Aqui a gente vai ter o Russell, outros filósofos, o Kierkegaard, se não me engano, o Edith Stein, o próprio Karol Wojtyla, que vai ser João Paulo II, todos eles estudiosos aqui da fenomenologia. É difícil estudar alguma coisa que a pessoa chega e fala, esquece tudo que foi ensinado de filosofia até hoje, está tudo errado. A única filosofia verdadeira é a fenomenologia, que foi inventada e fundada pelo Russell. E uma coisa que o Mello citou é que eles usavam, quando eles iam colocar algumas questões, eles usavam os mesmos termos escolásticos, só que usavam sentidos diferentes. Isso é uma coisa muito, muito próxima da fenomenologia mesmo. Não só usar os termos com sentidos diferentes, essa transposição semântica, eu pego uma coisa que tem um sentido e eu começo a usar ela em outro sentido, mas também muito caro para eles, palavras dúbias, palavras que tenham vários sentidos, aquelas são, para eles, as melhores. Encontrar uma palavra como, por exemplo, subsiste, que eu posso dizer ao mesmo tempo sim e não, é o que eles mais gostam de fazer. Então, esses termos dúbios são muito caros à fenomenologia. E o conhecimento também para a fenomenologia, ele é igual aos outros, né? Produzidos a partir de uma experiência interior. Também, aqui desculpa, eu não vou saber explicar muito bem. O Russell ele divide a consciência em 3. Então, é como se eu visse a coisa de vários ângulos e tenho que obter o conhecimento a partir dessa abstração das coisas vistas desses ângulos diferentes. Um ângulo psicológico, um ângulo filosófico, dessa forma. E a experiência, também ele coloca a importância da experiência. A experiência seria essa autoiluminação da consciência. Que ele coloca um exemplo, eu quero conhecer, por exemplo, Napoleão. Mas para conhecer Napoleão, eu tenho que ter, eu tenho que pegar alguma coisa concreta. Isso. Eu tenho que pegar alguma coisa concreta. Por exemplo, eu vou pensar no quê? Eu vou pensar Napoleão no quadro lá no cavalo, ou num quadro sentado na cadeira com a mão na roupa, na Batalha de Austerlitz. Então, eu tenho vários Napoleões concretos. Eu tenho que olhar isso aqui de vários ângulos, pegar esses vários concretos que eu tenho, essas ideias já que estão na minha cabeça, essa imaginação,
e a partir delas abstrair e ter a ideia de Napoleão a partir dessa iluminação de vivência e experiência. Percebe que é uma coisa que por favor, ninguém me pergunte para explicar isso, porque eu exatamente não entendi direito como funciona esse método. Parece uma coisa meio doida. Deixa eu ver aqui. E eu chego... aqui eu não fui além. Eu sei que depois alguém vai falar da Pachende. Então eu parei aqui na fenomenologia. Não fui além, não fui falar do Blondel, nada. Mas alguma dúvida? Não é da... Sim, agora... É que é tão parecido, mas é um deles sim, que fala do elefante. Deixa eu tentar lembrar quem que fala. Bom, vamos contar a história, eu vou tentando lembrar. O elefante, eles trazem alguns cegos para conhecer o elefante. Então os cegos vão apalpando o elefante e alguém apalpa a perna dele e fala, o elefante parece ser um tronco. O outro apalpa o rabo e fala, não, ele parece uma serpente fina. Outro pega a tromba, não, ele é sei lá, não lembro agora, uma mangueira. Outro apalpa a orelha e fala, não, ele parece um leque, um abano. Então ele fala, e assim somos nós. Se não me engano é o Kant que fala, não lembro agora. Mas exatamente porque a gente, nós não temos acesso. É o próprio Hume que fala. Então nós não temos esse acesso. Nós conseguimos ver uma parte da realidade e não conseguimos ver o todo. O exemplo é bobo, né, também, porque basta um conversar com o outro. E no próprio exemplo eles conversam e brigam. Mas basta... Então vem aqui, toca aqui, né? Mas é isso que ele disse. Então nós não temos esse acesso, a gente tem acesso só a algumas coisas do sentido. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós. Rogai por nós.